Olha, trazendo a doutora Elisa novamente para o segundo bloco, continuando a falar do inventário. Quem pode fazer o inventário? No artigo 617 do Código de Processo Civil, estabelece quem tem legitimidade para abrir, para fazer o inventário, para ser o inventariante. Mas, a priori, o que é interessante basta ser herdeiro ou meieiro, tá? O cônjuge, para fazer o inventário quando estar assim na família. Mas, como o artigo também 617, ele estende isso para algumas pessoas ou para algumas instituições assim que têm interesse no patrimônio para ser inventariante. Tá? Ele pode ser inventariante. Pode até ser. E quando não tem, e tem casos que ninguém quer ser. Isso. Tem situações que ninguém quer ser inventariante. Aí, quando não há nenhuma indicação dos familiares para ser inventariante, aí o próprio juiz ele pode nomear o inventariante. Pode nomear. Pode e nomear no caso, o inventariante. Se o herdeiro que faleceu já tinha um advogado e o nomeou o inventariante, pode continuar aquele mesmo? Pode continuar. Se todos entrarem assim no consenso, não tem problema nenhum. Pode continuar no inventário. Agora, o que é necessário, até que você até pontuou, é que para fazer o inventário é indispensável a presença de um advogado. É indispensável. É necessário atuar um advogado, para que tanto na esfera judicial como na esfera extrajudicial é necessário a presença dele. E se esse advogado que pegou o inventário já é inventariante e advogado, ele precisa? Não, aí não precisa, ele mesmo Não, para ser inventariante não necessariamente tem que ser advogado, basta ter interesse, né, no espólio, né, no inventário e também a concordância entre os herdeiros. Que legal. Tá? Agora é também interessante também o quê? Que o advogado não precisa ser também um advogado comum para todos os herdeiros. Se existem no escritório, por exemplo, aparece muito situações em que existe muito litígio. Então, há advogados que o próprio herdeiro fala assim, eu quero contratar um advogado. Né? Então, nessa situação, quando o herdeiro contrata um advogado exclusivo, aí ele arca com as custas do advogado. Ele tem que arcar com as custas do advogado. Né? E se tiver um advogado comum, dentro do espólio também. Mas há situações também que, por exemplo, o inventariante, né, ele é beneficiário da justiça gratuita. Quando ele é beneficiário da justiça gratuita, ele não vai ter, então, despesas com custas do advogado. Ele pode procurar, se tiver menos renda, ele pode procurar a Defensoria Pública e fazer o inventário pela Defensoria Pública. Pela Defensoria Pública, né? Então, isso. Agora, pode também ter advogado particular também e ser beneficiário da justiça gratuita, e ele, então, vai fazer com que? Vai ser reduzido, então, as custas do processo. Agora, eu quero só tirar uma dúvida aqui antes que você prossiga. Quanto a dívidas, as dívidas dos herdeiros, você já disse que tem que quitar as dívidas, né? Bom, tudo bem. O falecido dividiu parte da herança. Ele dividiu parte da herança antes da morte, usufruto para ele. Parte da herança, vamos supor, um apartamento, outro apartamento, não dividiu, ficou para os herdeiros. Aí, o condomínio que gira ali em torno, o imposto, tudo que tem luz, água daqueles apartamentos tem que ser pago pelo todos os herdeiros, né? Até vender os imóveis, é isso? Isso. Tem que ser. Você está colocando no seguinte exemplo de que o falecido, enquanto vivo, ele doou o imóvel, o bem, para um dos herdeiros, seria isso? Seria uma doação? Uma doação que ele fez de parte, de terra, por exemplo, ele doou. Antes da morte. Isso. Já, tudo bem, já ficou cada um no seu pedaço. Mas só que restou um montante ali, que seria um apartamento, outra casa, por exemplo, ficou no nome dos três que ele não doou. Estava vazia lá,
sem alugar, aquilo ficou um elefante branco, perdurou aquele elefante branco e tinha que pagar aluguel, tinha que pagar. Certo. E o pai não pagou, né? Entendi. Porque era doente. São as dívidas que vai compor o patrimônio dos herdeiros. Dos herdeiros, do patrimônio do decúgis, do falecido. Tem que então, pagar, o decúgis tem todos os bens e também as dívidas que vai ter, que o espólio, que o inventariante, na função de administrador, ele vai pagar essas dívidas. Vai pagar e depois vai descontar dos herdeiros. Depois vai descontar dos herdeiros. Herdeiros. Para que é feito, na verdade, a partilha igualmente. Tá? A partilha é feita igualitária a todos os herdeiros e cada um receberá o seu quinhão. É bom colocar um parênteses com relação à doação. A doação. Isso. A doação, lembra que eu falei no regime de bens, que quando falece, cada um tem 50%? Sim. Então, a esposa tem 50% e o marido tem 50%. É bom colocar que a doação, enquanto em vida, o cônjuge pode fazer dos bens que lhe pertencem naquele quinhão que ele tem, ou seja, naquele percentual, dentro dos 50% dele. Então, ele não pode doar além dos 50% que ele tem direito. Sim, tá? Porque senão, aí seria, na verdade, ele estaria fazendo uma doação que não que está usufruindo os direitos dos herdeiros, a legítima. A legítima dos herdeiros. Isso. Mas quando ele fez a doação, mas através de uma escritura pública, declara que nenhum herdeiro pode pegar o usufruto até a morte de ambos, dos dois. Não importa se primeiro se morreu depois. Aí sim, tá tudo certo, né? Isso, porque mas então, de qualquer forma, ele tá doando a parte dele. Tá? Ele não está invadindo o direito dos herdeiros. Certo, tá? Certo. Então, vamos colocar um exemplo bem assim, vamos supor, marido, mulher, e tem dois filhos. 2 filhos. Tá? Então, vamos colocar o seguinte. Quando se separa, 50% da mulher, os outros 50% é do marido. Aí, do marido, né, ele vai poder, dos 50% dele, tirar os outros 25%, que é um do filho filho do outro, né? Então, quer dizer, metade dos 50% vai ficar. Então, na verdade, ele vai ter na condição de 25% para ele fazer a doação. Então, dos 50% que ele tem, ele vai só poder doar somente 25%. Porque os outros 25% serão para os filhos. Então tá bom. Entendi. Tá? Agora, o que você gostaria de estar colocando mais que é de grande importância aí? Não, o que é interessante também é colocar a situação, quando fala de herança, você faz, como você acabou de falar, né, do exemplo que tem os bens. Aí, esses bens, o inventariante foi lá e nomeou todos. Só que depois, os herdeiros descobrem que tinha mais outro bem. E não foi, na verdade, não foi arrolado naquele... Não foi arrolado. E o que tem que fazer nessas condições? Aí, no caso, é feito um processo que é dominado de sobrepartilha, né, que está especificado nos artigos 2021 e 2022 do Código Civil e 669 do Código de Processo Civil. Então, é feito a sobrepartilha e dentro da doação de inventário para inserir esse novo bem que apareceu no decorrer. Tem que ser dividido, né? Tem que ser dividido. Para todos os herdeiros, para os dois, por exemplo. Né? Exatamente. E o outro ponto também que é necessário colocar é, no caso, o decúgis, né, o falecido, ele deixou uma caneta de poupança, um valor pequeno. Aí se pergunta, tem que abrir o inventário? Não é necessário abrir o inventário. Quando se trata de bens, assim, de valores que podem ser resgatados, como, por exemplo, FIIs, fundo de garantia, caderneta de poupança, em que esteja no patamar até 500 OTNs, aí você pode pedir diretamente para o juiz
liberar esse dinheiro para os herdeiros. Sim. Tá? Não é necessário, então, fazer a abertura do inventário. Isso é chamado, então, de alvará judicial. É o nome do processo. E também tem aquela situação em que foi feito a partilha, foi no fórum, foi no juiz, foi feito, já foi nomeado o inventariante, o juiz, o inventariante arrolou todos os bens, qualificou todos os herdeiros, o juiz homologou a partilha, né? Todos os bens, homologou a partilha, cada herdeiro com o seu quinhão, com a sua cota à parte, e o juiz homologa e dá a sentença. Quando o juiz homologa e dá a sentença, aí você tem que pegar essa sentença, né, e pedir o inventariante, pedir a expedição do formal de partilha, que é o formal de partilha que deve ser registrado no registro de imóveis, onde os bens estão registrados, né, porque aí sim vai dar, na verdade, ciência pública de que foi feito, que aquele bem está regularizado e de quanto cada um lhe pertence. Tá? Que interessante. Interessante. Agora, doutora, cortando você um pouquinho, uma hipótese. Eu tenho 4 irmãs. O meu pai, lá atrás, sem o consentimento de todas as filhas, ele passou para o nome de um filho parte de bem num valor bem alto do bem dele. Foi lá e passou para ele. Não pediu autorização para ninguém. O que vai acontecer? Essa pessoa pegou e o resto ninguém pegou. Então, fraude. É fraude? Essa aí é fraude, né, da legítima. E é o caso que eu falei, que no caso você tem que verificar, pegar esse bem que não foi colocado no arrolamento de bens no inventário e pedir para trazer esse bem. Colaciona esse bem para o espólio e vai ser dividido normalmente. Agora vamos então vai ser, na verdade, o que ele fez vai ser anulado. O negócio vai ser anulado porque foi feito que é ilegítimo por conta da fraude. Porque vamos supor que eu, né, que peguei essa parte, eu estava lá na casa do meu pai, ajudando lá naquele bens que ele me deu, colhia, plantava, tratava da minha família com aquele bem. Eu usufruía de todo aquele bem que não era meu, mas que era meu, que o meu pai passou. E ainda ele morava junto com o pai e tinha aquele bem. Eu acredito que se a pessoa está dentro da casa de um pai, que ele está comendo, bebendo, usufruindo de tudo aquilo, os outros que estão lá fora estão trabalhando para se manter. Ele não está mexendo com aquele, não é verdade? Mas como falei anteriormente, enquanto não houver o falecimento, o fato causador, gerador, enquanto não existe o falecimento, não existe herança. Não existe herança. Não existe Nada herança. Que foi doado pode resgatar tudo de volta, né? A doação ela pode ser feita dentro dos bens que ele tinha dele, né? Naquela proporção que eu falei anteriormente, dos 50%. Não pode invadir, entendeu? Os interesses dos outros herdeiros, o direito dos outros herdeiros. Entendeu? Ótimo, boa pergunta, doutora. Então, que mais que você agora pode fazer também, você também pode ter aquela situação, aquele caso, que aparece outro herdeiro. Um filho adquirido fora do casamento. Fora do casamento, e tem que dar para ele também. Exatamente, ele tem direito. Ele tem direito a 50%. Agora, esse filho, vamos supor, já foi feita a herança, como que ele vai, né, pegar, na verdade, usufruir do direito dele, né, dos bens? De que forma que tem que ser feito isso, né? De que forma legal tem que ser feito isso? Ele tem que procurar um advogado, né, e fazer uma petição de herança. Ele vai pedir a inclusão dele, entendeu? Na herança que foi realizada naquele inventário. Falei brevemente, né, sobre o inventário, né, judicial. Essa judicial. É bom pontuar o seguinte, que no inventário extrajudicial, você, se tiver a partir do momento que tiver consenso entre os herdeiros, procura um advogado, o advogado faz uma minuta, ele vai até o tabelião, né? O tabelião faz, né, a partilha, né, na escritura pública, reúne-se todos os herdeiros, eles assinam,
a partir do momento que é assinado, né, e isso daí, eu não estou nem adentrando, né, no procedimento de vocês pedir as certidões necessárias para os documentos necessários para o inventário, né? Mas que são necessários a partir do momento que está tudo já realizado, que já foi feita a estrutura, já foi assinado pelos herdeiros, aí é expedido, então, a escritura pública, e essa escritura pública tem que ser registrada no cartório de imóveis também. Então, da forma extrajudicial, a escritura tem que ser levada a registro, né, de imóveis, e se for judicial, é o formal de partilha. Para fazer o inventário, é necessário, é indispensável a figura, tá? A atuação do advogado. Tá? E tem que ser um advogado de confiança, porque, na verdade, eles vão defender os seus interesses e o interesse do patrimônio da família. Meu telefone celular é 973304933, o fixo é 011 29391013, meu e-mail esilva220@hotmail.com. Gente, muito obrigada pela audiência de vocês. Doutora, muito obrigada mais uma vez pela sua presença aqui, está esclarecendo nossos internautas. Tá Obrigado, Darcy. Obrigado pela presença de vocês estarem assistindo, né, o TV Web. Eu espero ter colaborado muito e ter colaborado com as dúvidas com relação ao inventário. Muito obrigada. E a TV Tudo Web agradece e vai ficando por aqui com um beijo no coração de todos.